Marketing. É uma instituição que existe há 28 anos e é totalmente voltada para o universo de live marketing. Entenda-se live marketing como promoções de vendas, ativação de marcas, de negócios, programas de incentivo, trade marketing e eventos. Essas são as atividades principais embaixo do guarda-chuva do live marketing, né? Que não são só essas, na verdade, a gente tem um mercado muito dinâmico, então tem uma absorção de ferramentas digitais que são imprescindíveis hoje em dia, né? A gente diz que o live marketing, todas as ferramentas digitais estão inseridas no contexto das atividades live, né? Então, estamos passando um momento de eventos, é um momento muito complicado para todo mundo, e a gente continua aqui num processo de total impossibilidade de se realizar eventos presenciais. A pandemia teve um recrudescimento muito importante no Brasil, infelizmente, e a gente agora tem que ficar aqui, olhando para as telas e fazendo essas conexões com essas ferramentas que a gente tem. Ainda bem que tem, né? Dá para a gente continuar mantendo essa conexão. Mas estamos todos aqui muito ansiosos e prontos, né, preparados para uma retomada tão logo seja possível. Nós estamos torcendo aqui para que a vacinação, vocês aí que estão aí nos Estados Unidos, tenham a sorte de contar com uma política governamental de acelerar o processo de vacinação, mas aqui o Brasil largou muito atrasado, enfim, teve uma bateção de cabeça que, aliás, né, ainda não se resolveu totalmente, mas o Brasil sabe vacinar, então logo a gente tem aí a disponibilidade de vacinas, tenho certeza que a gente vai conseguir vacinar muita gente simultaneamente. Nós temos exemplos de campanha de vacinação aqui contra a poliomielite e tal, com mais de 15 milhões de pessoas sendo vacinadas num único dia. Então, é só uma questão de a gente realmente ter vacinas disponíveis para começar. Mas, fora o mercado de eventos, tem todo esse outro mercado de ativação de negócios, de marcas, de incentivo, de trade marketing, né? Nós temos setores aqui que não pararam, até cresceram, né? Incluindo outras ferramentas de e-commerce, né? Enfim. Então, nossa torcida é para que a gente tenha rapidamente aí uma melhora da situação na área de eventos, mas as demais áreas estão tocando as suas vidas aí, né, da melhor maneira possível e tirando um certo aprendizado da pandemia, da crise. Porque teve lá uma fala de Winston Churchill, muito tempo atrás, que falou: não podemos desperdiçar uma crise. E é verdade, né? É na crise que você se mobiliza mais, que você está impelido a encontrar novas soluções, que você é impelido a encontrar novas parcerias, novas possibilidades, você rever seu modo de atuação, rever sua estrutura, otimiza recursos. Então, isso tudo vai ficar. Assim que a gente tiver um momento mais propício, a gente vai incorporar esse aprendizado. Tenho certeza que aqueles que conseguirem passar por essa tormenta aí vão sair mais fortes, não tenho dúvida disso. Muito bem, eu queria então agora apresentar e falar do motivo desse nosso bate-papo. A gente está recebendo aqui Fernando Suzuki e Marcelo Goulart. O Fernando preside a Bragg, eu vou deixar para que ele depois fale um pouco mais do que é a Bragg, e o Marcelo é vice-presidente da Bragg, né? E a ideia aqui é a seguinte, eu vou só dar um spoilerzinho aqui, depois eu quero que vocês se apresentem melhor, mas a Bragg são brasileiros que estão nos Estados Unidos, que vivem nos Estados Unidos, que montaram um negócio lá, um negócio de comunicação, de ativação de negócios e de marcas, que é Brazilian Advertising Group. Apesar de ter advertising no nome, eles têm múltiplas, são associados à Bragg, outros tipos de agências com soluções
diferentes, de eventos, inclusive, de live marketing, além de advertising. Então, a gente, por uma iniciativa deles, até a gente fez essa parceria porque a gente acredita que os negócios não têm fronteiras. Então, nós teremos, logicamente, negócios aqui no Brasil que vão precisar de um braço de suporte nos Estados Unidos e vice-versa, né? Negócios que estão nos Estados Unidos que vão precisar de conexões, de braços e de conhecimento do mercado brasileiro. Então, a ideia aqui é que a gente tem um intercâmbio bacana, não só de informações, mas de negócio mesmo, que a gente amplie o espectro de negócio, que a gente consiga dinamizar os nossos negócios, né? Então, feita essa introdução aqui, eu queria passar para o Fernando, para que ele, então, apresentasse a Bragg, contasse um pouco da história da Bragg, como a coisa aconteceu, contasse um pouco a história de vocês, né? Como é que vocês também tomaram essa decisão de ir para um outro país e montar outros negócios, né, num outro país, e contar um pouco dessa experiência, né? Como é que tem sido aí para vocês e a formação da Bragg. Perfeito, Alexis. Obrigado pela introdução aí. É um prazer estar aí com vocês, poder conversar com vocês aí na terrinha. Como o Alexis falou, nós estamos transmitindo dos Estados Unidos nesse momento, somos agências dos Estados Unidos. A Bragg, Brazilian Advertising Group, na verdade é a associação das agências que são pertencentes a brasileiros ou pilotadas por brasileiros nos Estados Unidos, tá? O que a gente faz aqui é essencialmente o trabalho de comunicação em geral das marcas brasileiras ou das marcas que têm interesse em trabalhar com o público brasileiro, sendo elas do próprio Brasil, da América Latina, ou mesmo marcas americanas que queiram atingir a América Latina e queiram atingir o Brasil. E a gente, como falou o Alexis, reúne não só agências, porque tem advertising no nome, mas essencialmente agências, não só agências de propaganda, mas essencialmente agências de comunicação em geral. Sejam agências digitais, agências de live marketing, agências de mídia e, eventualmente, até mesmo agências que produzem conteúdo tanto para as redes sociais quanto conteúdo hoje para a indústria gráfica, para a indústria de revistas e jornais daqui. Tá? E a gente trabalha muito com esse modelo, entendendo que o trabalho das agências brasileiras nos Estados Unidos é um pouco diferenciado do trabalho das agências em geral no Brasil, de comunicação em geral, tanto as de live marketing quanto de propaganda em si. Por quê? Porque as agências daqui precisam ter esse core, precisam ter essa referência diferenciada de trabalho para poder atender as marcas de uma forma mais ampla. Nós não podemos contar com todo um ecossistema, como tem no Brasil, de vários parceiros que a gente pode trabalhar, seja com agências especializadas em digital, ou agências especializadas em live marketing, como vocês. A gente precisa aqui, de alguma forma, ter o arcabouço, seja de parcerias entre nós aqui, todos juntos, seja de novos parceiros como vocês vindo para cá. Porque essa é a intenção que a gente tem. Poder integrar melhor todas as ferramentas possíveis para que os clientes ou para que as marcas brasileiras possam ter o melhor arcabouço, o melhor apoio para os projetos aqui. E essa ideia da associação veio, da parceria entre Bragg e Ampro, veio exatamente de encontro a essa necessidade que nós temos hoje, não só em função da pandemia, mas em função de que são dois mercados que essencialmente podem se conversar e podem convergir em termos de trabalho conjunto das agências ou em termos de marcas que possam se encontrar nesses dois mercados, tá? Então, isso é muito importante para nós aqui, a gente vê uma série de vantagens. Eu gosto muito, inclusive, do speech inicial do Alex, quando ele coloca de uma forma positiva o que vai acontecer, porque é verdade, o Brasil é resiliente, os brasileiros são batalhadores e são resilientes, então não é uma questão de momento ou do que for que a gente possa discutir, o Brasil vai prosperar e as marcas brasileiras vão voltar a acontecer de uma forma muito grande na América Latina e nos Estados Unidos e no resto do mundo. Aqui, a grande vantagem, que eu posso introduzir a conversa já para a gente discutir um pouco, Alexis, é que alguns eventos já começaram a retornar, os Estados Unidos realmente está avançado, existem oportunidades e possibilidades de marketing aqui que precisam ser percebidas pelo mercado brasileiro. E essas oportunidades podem contar com o apoio das agências que estão aqui para que a gente faça um trabalho integrado. Essa é a percepção que nós temos e a possibilidade de oportunidade que existe nesse momento. Fernando, eu estou curioso, acho que talvez as pessoas aqui também, o que te fez, você como empresário, né? O que te fez
ir aos Estados Unidos, né? O que te fez tomar essa decisão? Foi simplesmente mudar de áreas? Quer dizer, como é que foi? Conta um pouco é curiosidade mesmo. Como é que foi assim? Essa, Perfeito. Eu conheço bem a história de algumas das agências que estão junto no grupo já aqui e até posso dizer que é muito similar em muitos dos casos, né? Muitos de nós enxergaram oportunidades através de clientes que já estavam atuando aqui. Então, sejam clientes brasileiros que estavam no mercado aqui e precisavam de um apoio, sejam clientes americanos que necessariamente já estavam trabalhando com profissionais brasileiros ou, no meu caso, com agências brasileiras. Então, eu tenho no momento, ou eu tinha naquele momento onde eu startei o meu processo aqui, clientes em Nova York, clientes no Vale do Silício, muitos de tecnologia, e alguns clientes da Europa, mas que é mais fácil atender aqui através dos Estados Unidos. Então, ficou mais fácil para mim fazer a transição, pensando em atender esses clientes daqui eu não fiz a transição completa no primeiro momento, né? Na verdade, eu estava indo e voltando. Eu fiquei mais aqui em função da pandemia, evidentemente. Mas a agência continua funcionando em São Paulo, quer dizer, agora em home office, para que não haja nenhum liability, mas a agência está em São Paulo e agora eu tenho digamos assim, uma segunda agência aqui nos Estados Unidos para atender os clientes daqui ou os brasileiros que estão vindo para cá. E essa história é muito similar na maioria das agências. Cada um tem seu motivo, tem sua história para vir para os Estados Unidos, né? Natural, mas a oportunidade está sempre lá na percepção do brasileiro que chega aqui e entende que existe um potencial de mercado para o marketing em geral, para que você possa se estabelecer até como uma prestação de serviços. Eu cito vários casos, por exemplo, um deles rapidamente, onde eu tenho clientes recentes, estava até discutindo com o Marcelo essa semana, que eu tenho um cliente que eu acabei de ganhar, que simplesmente bateu na nossa porta, na minha porta diretamente, por indicação de uma outra pessoa, que é um cliente que, na verdade, estava insatisfeito porque ele estava trabalhando com uma outra agência que não entendia o mindset do brasileiro que está nos Estados Unidos. E ele precisava atender este cliente especificamente. Então, essa é uma vantagem também que a gente traz, não só de entender o cliente americano, né, o cliente dos Estados Unidos, que não é só americano, pode ser o latino que mora aqui, são mais de 60 milhões de latinos aqui, mas você tem pelo menos 4 milhões de brasileiros oficialmente ou oficiosamente, você tem pelo menos 4 milhões de brasileiros hoje fazendo parte do ecossistema americano de consumo. E todas as marcas brasileiras de destaque que você possa imaginar já estão aqui. Então, eu vim mais nessa expectativa de que havia um bom momento para a minha empresa e para os meus clientes de eu fazer uma integração aqui nos Estados Unidos. Ficava muito mais fácil emitir até o simples do mercado, né? Emitir uma nota ou um invoice, como a gente chama aqui, emitir uma nota fiscal, era até mais fácil de fazer o trâmite jurídico ou o trâmite financeiro quando você tem estabelecido uma estrutura aqui. Por isso que eu digo que existe uma grande oportunidade das agências brasileiras com as agências americanas de trabalharem em conjunto o marketing, porque existe uma facilidade de processos na hora de justificar até a coisa mais simples do mundo, que é valores dentro de uma empresa para que se possa fazer uma ação de marketing efetiva, né? E as empresas brasileiras, que estão atuando aí, elas reconhecem, quer dizer, a importância de trabalhar com brasileiros aí no mercado americano, né? Ou eles cobram das suas agências aqui que atendem no Brasil que façam aí um braço. Vocês têm tido acordos operacionais com agências brasileiras para que dê um suporte no mercado americano? Isso também é algo que está acontecendo? Perfeito. Marcelo, acho que eu queria que você desse seu exemplo, Marcelo. Você tem um exemplo muito bacana aí, alguns trabalhos de live marketing bem legais que você está fazendo agora com o Brasil. Claro, claro. Eu acho que a gente está super feliz, né, com o Bragg de conseguir essa parceria com a Amplo. Com certeza a gente vê uma sinergia gigantesca, né? Um exemplo prático até, seguindo o que você perguntou, né? Eu comecei tudo isso lá atrás, quando o Banco Itaú, ele contratava antigamente uma agência aqui, só que eram 3 agências, era uma coisa super complicada, e aí ele fez uma concorrência, quer dizer, então na época a agência no Brasil era tudo, ela fez uma concorrente junto com os executivos do banco para achar uma agência local, aqui em Miami, especificamente para ativar o Miami Open, né? E aí fizeram, né, 6 agências participaram do processo, tá lá. Fui selecionado como finalista e foi um trabalho legal que vem de 3 anos aí fazendo esse trabalho, quer dizer, é o que eu acredito, assim, pra caramba. Hoje a gente tem várias agências super legais dentro da Bragg. Então, o que eu faço, por exemplo? A agência no Brasil, junto conosco aqui, a gente senta com o cliente, faz todo o planejamento estratégico
para ativação, só que o cliente continua sendo a agência no Brasil falando com o cliente. E no caso aqui, eu atuo como agência local. O que quer dizer isso? Quem entende do cliente profundamente é a agência aí, que é a agência do cliente. Só que quando chega aqui, tem uma série de particularidades importantes locais, seja de contratação de fornecedores, seja de planejamento de uma execução e produção bem feita. E, além disso, tem toda uma outra questão, que é uma questão de entender uma série de regras que as agências, quando vêm para cá, acabam caindo em várias armadilhas complicadas, né? Seja porque contratou errado ou porque não tem não se atentou que aqui é um pouquinho diferente, e, além disso, tirando custos e dupla tributação. Quando você vai para aí, então, quando você faz a conta de bitributação, meu Deus do céu, e aqui a gente não tem isso, né? Aqui não existe o que, por exemplo, aí, eu acho que ainda é 17 e alguma coisa por cento, né? Normalmente você coloca na nota. Né? E aqui isso não existe, então isso também facilita muito essa questão. Facilita também do ponto de vista de produção, de freelas para eventos gigantes. Então, em vez da agência vir inteira para cá, vem só os principais executivos, os executivos da empresa, e a gente vem fazendo isso com o Itaú há 3 anos. A planilha hoje é muito mais enxuta, a entrega é melhor, e trabalhamos em literalmente três pernas aí na parceria. Estou fazendo isso agora no Brasil, por exemplo, com uma empresa imobiliária, que tem uma agência no Brasil, e a gente está fazendo o contrário, quer dizer, fazendo mídia para ela aqui nos Estados Unidos, porque como o dólar está super alto, agora é um momento interessante para as pessoas comprarem, investirem no Brasil comprando imóvel, por exemplo. Então, ele queria alguém aqui que pudesse falar, entender o mercado aqui para fazer advertising para as pessoas daqui investirem lá. Quer dizer, desses 2 exemplos práticos, mas no final do dia, a gente tem muito a somar uma agência para outra, porque os mercados são muito diferentes, né? A gente vê muito aqui casos que depois saem na mídia e parece que foram super ruins, como uma série de restaurantes, por exemplo, que vieram para Miami e não deram certo, mas você percebe que todos os cases que deram muito certo foram aqueles que tiveram 2 super empresas no Brasil e aqui, dando a mão para o cliente e fazendo do jeito certo. Todos que vieram, chegaram aqui, quiseram fazer um rollout como se fosse abrindo em outro estado, não funcionou. Não é que não funcionou porque é aqui nos Estados Unidos, porque daqui para aí também não vai funcionar. Precisa do entendimento local, uma expertise, uma pesquisa focada no segmento da empresa. Então, por isso que eu acredito assim, muito nessa parceria. Eu acho que, com certeza, tanto a Ampro e a Bragg pode ajudar nos 2 lados, né, de levar negócio para lá e para cá, e ter como ajudar o cliente, para fazer ele errar menos. E no final do dia ele vai errar menos usando a Bragg ou usando a Ampro para dar um guidance para ele, né, de como fazer da forma mais adequada possível. Você que fez a ativação do Miami Open esse ano também? Esse ano não teve, eu comecei no Crandon Park, que era no Crandon Park. E agora está no Hard Rock, né? Mudou para o Hard Rock Stadium, eu fiz o Hard Rock Stadium também. O ano passado, do ano do Covid, foi cancelado o torneio todo, e esse ano só saiu, o banco decidiu não ativar, não fazer nada, porque como está essa história toda de vacina aí, porque aqui está super avançado, está tudo aberto, funcionando normal, mas no Brasil não está. Então, como o cliente é Brasil, e o grande porquê do banco é fazer, na verdade, trazer os clientes, né, do relacionamento dele de lá para cá, não pode entrar, né? Tem que fazer quarentena, então não fazia sentido nenhum para eles, e eles também não queriam, ia soar um pouco negativo. Eu concordo com eles, né? Falar que vai levar um monte de gente para Miami no meio de uma pandemia, para o Miami Open, não é a imagem que o banco quer passar nesse momento. Então, a gente super concordou com a postura deles, então eles basicamente fizeram um freeze, congelaram aí o sponsorship, então, em toda divulgação, eles são naming right, então aparece a marca, né, deles e tal, só que a gente não ativou nada. Então, acabamos pulando aí o ano. Eu sou tenista, quer dizer, sou tenista, isso é muito pretensioso da minha parte. Eu jogo de vez em quando, mas eu gosto muito de assistir, mas eu tive ainda quando era no Crandon Park. Eu não fui ainda nessa versão do Hard Rock, ainda não fui para o Miami Open. Ficou muito legal, ficou muito legal. O Crandon era super charmoso, super legal e tal, só que o trânsito para chegar era horrível, É verdade. e tinha o espetáculo tênis como experiência, era maravilhoso. Só que o Hard Rock ele entrega, o trânsito é muito mais tranquilo para chegar, e a porque lá em Key Biscayne você tem todo a ponte, né? Você tem a ponte.
Agora, no Hard Rock, o lado do entretenimento ficou maravilhoso. A quantidade de restaurantes de alto luxo, a quantidade... Agora, o Boulevard ficou super bacana. Vou te falar que você pode ir e ficar só no Boulevard, vendo num telão gigantesco lá e participando das práticas ali nas quadras menores, você já vai adorar, né? Porque eles conseguiram melhorar muito como experiência. Para você ter uma ideia, quando eles mudaram, de um ano para o outro, eles aumentaram em 50 mil pessoas a capacidade. Acho que esse exemplo que o Marcelo está dando é muito claro, né? Porque quando você vem fazer um evento para cá, uma marca brasileira vem fazer um evento para cá, é muito charmoso você falar de fazer o evento em Key Biscayne, né? Fica muito elegante, que bacana, o evento é Key Biscayne e tal. Mas quem mora aqui sabe que não é assim que funciona. É muito bonito, mas não funciona para quem vai assistir o evento mesmo. Tá? Então, tem que tirar de lá. E aí deu super certo agora, como o Marcelo falou, melhorou muito o evento, melhorou muito a experiência, porque ele trouxe para o Hard Rock, que está todo preparado para receber jogos de futebol americano. São 100 mil pessoas que entram e saem de um estádio na hora do jogo. Então, é muito mais fácil você lidar com o público ali na estrutura que está feita em volta de todo o estádio, né? Então, esse é o conhecimento diferenciado que, por mais elegante que seja falar que o evento é em Key Biscayne, na hora que você vai para o evento de verdade, é muito mais interessante você estar no Hard Rock. Eu tenho uma curiosidade, assim, vocês já estão no estágio aí de eventos que já conseguem ver, como a gente viu o Miami Open, é um bom exemplo, público lá assistindo e tal, embora com distanciamento, né? A gente viu claramente toda a ação de distanciamento. Mas a gente já começa a ouvir falar de ações que você tem um público vacinado, que comprova através de um aplicativo que vai para uma área do estádio, por exemplo, seja para um festival musical, seja para um evento esportivo ou um evento qualquer de entretenimento, que ele tenha, o vacinado terá acesso a uma área que você tem menos restrições, que você tem menos distanciamento. E o não vacinado vai para uma área onde você tem que ter um distanciamento maior tal, entre as pessoas e tudo mais. Você já vê esse movimento aí? Eu vi, acho que na Europa, que já tem um evento anunciado, eu não sei exatamente onde, que já tem essa característica. Você já vê esse movimento? Vocês estão já enxergando esse movimento aí? Vamos lá. O governo americano está começando a discutir uma questão de passaporte de vacina, tá? Mas é um problema social bastante complexo aí. Não é tão simples você desenvolver um documento oficial de que realmente a pessoa está ou não está vacinada e qual é a circunstância e qual é a possibilidade que ela tem de maior integração com outras pessoas ou não. Então, existe uma conversa até em nível oficial sobre isso. Agora, eu vi muitos apps, inclusive um do Rio de Janeiro, que já vi testando aqui nos Estados Unidos, o pessoal que eu conheço do Rio de Janeiro, testando um app que faz essa função. Ele mostra no próprio app se você está cercado de pessoas à sua volta que estão vacinadas ou não. Só que é uma coisa muito complexa ainda, porque você não tem uma oficialização desse dado, né? A informação ela é imputada lá a partir da apresentação de um comprovante que não necessariamente é oficial. É diferente de novo, o mindset americano versus o mindset brasileiro, né? Vou dar só um exemplo para vocês. No Brasil, algumas coisas são tão simples em termos de vacinação. Eu lembro que eu tenho a carteirinha de vacinação de infância, que ela era escrita a lápis, né? E ela é válida, escrito a lápis, quer dizer, escrito a lápis, qualquer um pode apagar e escrever outra coisa. Ainda é aqui, viu? Aqui ainda é assim, viu? Então, aqui você tem um sistema integrado onde você vai na farmácia e a farmácia já sabe quais são as vacinas que você tomou, porque elas já estão lá no sistema. E elas são obrigatórias para você atender a escola, por exemplo, mesmo uma faculdade ou um MBA, você tem que estar um executivo de alto nível, tem que estar lá com a carteirinha assinada, senão ele não pode entrar numa sala de aula. Então, são coisas desse tipo que fazem diferença. E aí, quando você fala de um sistema de controle, eu acho que esse é um problema muito mais global hoje em dia, até para poder subir num avião, do que um problema, do que uma solução local. Mas sim, já existem ações acontecendo aqui, eventos acontecendo aqui, onde as pessoas de alguma forma estão tentando comprovar que todos dentro do evento são vacinadas. Ainda acho difícil de oficializar isso, tá? É muito mais uma premissa do que necessariamente uma regularização. Mas tem acontecido algumas coisas aqui, sim. De toda forma, com ou sem essa oficialização ou essa oficiosa vacina que você tem lá comprovada, os eventos estão começando a acontecer de volta, e o que eu quero apontar, Alex, não é que o evento está acontecendo, pequenos eventos, médios eventos ainda, né? Mas é que os eventos vão acontecer de volta aqui mais rápido do que no Brasil.
Então, acho que essa é a oportunidade que a gente pode explorar aqui. Existem condições aqui naturais, por todo o processo que foi desenvolvido aí, que deu certo, que nem na Europa não tem ainda hoje. A gente fala muito do Brasil, porque é a nossa dor própria, né? A nossa dor pessoal, mas muitos países da Europa estão muito ruins também, tanto quanto o Brasil, é pior em termos de mortalidade. Então, né, de novo, todos os problemas que nós temos no Brasil, eles também estão na Europa e estão em outros lugares. Enquanto que aqui nos Estados Unidos, verdade ou não de números, né, nunca vamos abrir mão de questionar algumas informações, porque é saudável, mas a situação está muito mais teoricamente possível de se controlar a médio prazo. Então, os eventos vão voltar aqui, e muito rápido. E se eles voltarem, de novo as oportunidades começam a acontecer, porque você pode, de alguma forma, transportar marcas, transportar clientes, como a gente está falando do Miami Open, brasileiros para o mercado americano ou que já estão dentro do mercado americano. Ou atingir até mercado latino, como eu falei, que é muito forte aqui também. Não só na Flórida, onde nós estamos, né, Marcelo, mas nos Estados Unidos inteiro, né? É um mercado, Boston, por exemplo, que tem vários associadas agências também lá, é um mercado super forte, a região de New Jersey e Nova York. Em geral, a costa leste americana tem muito brasileiro e muito latino. Né? Não, até aproveitando o gancho do Fernando, né, felizmente aqui, a grande maioria das coisas já estão abertas também, então eventos de médio porte, de até 100, 150 pessoas, já estão acontecendo desde dezembro, por aí, e a gente percebe também que o mercado já voltou bem forte. Então, por exemplo, você vê, eu estou aqui especificamente em Miami, né, mas da Bragg a gente tem agências espalhadas por todos os lugares, mas especificamente em Miami você vê uma volta muito forte, eu tenho visto, principalmente nesses 2 últimos meses, onde o impacto no entretenimento daqui, né, em hospitality, que eles chamam, que é restaurantes, bares e hotéis, foi monstruoso. E você vê isso voltar de uma força, uma agilidade, que você fica até surpreso. Por exemplo, se hoje você quiser fazer uma reserva num restaurante em Miami Beach, por exemplo, esquece, você não consegue. Você precisa de 15 dias, 20 dias para um bom restaurante e hoje está acontecendo um movimento muito forte nos Estados Unidos também, vindo de encontro para os estados do Texas e da Flórida, onde, com a pandemia, muitas das empresas foram para esses estados. Primeiro, que a gente não, esses estados não pagam, a empresa não paga imposto federal, e isso, óbvio que, quando começou toda a pandemia, muita gente foi para suas casas, de segunda casa, vamos chamar assim, e começou a trabalhar dali e começou a perceber, como todo mundo, né, que esse novo normal não é o normal como era antes, é uma coisa um pouco mais híbrida, e isso motivou muito. E aí, óbvio que acho que Flórida, particularmente, e Texas foram bem rápidos aí, em termos dos governos, dos governadores, etc., implementar e começar a divulgar muito forte vem para cá que o imposto é melhor, o habitat, vamos chamar assim, né? O clima é melhor, o incentivo é melhor. Então, acho que especificamente Flórida saiu bastante na frente com isso, com um prefeito aqui que é super pró, tweetando, chamando e puxando vários gigantes de tecnologia, etc. e tal, e começando a fazer tudo isso acontecer de novo. Agora, no geral, você vê que todos os estados está voltando muito forte a economia, né? O que ajuda muito e anima todo mundo, né? Você olha hoje, não sei se foi ontem ou anteontem, o próprio Biden já exigindo de todos os estados que no final desse mês já abra vacinação para todo mundo, para menores de 18 anos, né? E hoje é gostoso você olhar do lado e já ver profissionais, família, você vê que todo mundo hoje, se não tomou vacina ainda, é difícil. Talvez ele não tomou a segunda dose, mas a grande maioria. Então, isso é bem animador. E a gente, uma coisa legal também, assim, todo mundo, nós brasileiros temos essa mania, né, de colocar a gente como culpado, né, a gente sabe disso porque a gente é brasileiro e tal. Mas eu acho que o Brasil também ele pode retomar muito rápido. Você olha hoje, a nossa capacidade de vacinação no Brasil é monstra, né, é muito rápida e tal. Só precisa organizar a bagunça da comunicação aí, se Deus quiser, rapidamente a gente vira esse jogo e começa a acompanhar e a economia volta pesado. Eu estava vendo com muita inveja uma campanha maravilhosa, que é aquela que você fala, uau, né? Que é da Now York. Não sei se você está começando agora,
que é mudar de New York para Now York. E, assim, é museu, é o MoMA colocando MoMA Now, né? E Come Out and Play, né? Come Out and Play. É que nós estamos aqui no Brasil ainda, que é fique em casa. E aí vocês já estão falando de Come Out and Play. Vamos agora, vamos retomar, vamos, né? Então, dentro dos restaurantes, né? O Baltazar lá, Baltazar Now, Come Out and Play. Então, assim, eu acho que nós também, inclusive, eu assino uma coluna aqui no Brasil, no próprio Mark, e vai ser o meu artigo da próxima semana. Quem sabe a gente se une e fica preparado para dar essa injeção de ânimo para o mercado, para voltar. Né? A gente fez um evento de Preparando a Retomada lá em julho do ano passado. A Ampro realizou um evento de dia inteiro, com diversos painéis, aliás, um dia e mais uma noite, a gente esperava, olha só, né? Quer dizer, olha só como a gente esperava que a pandemia pudesse, no segundo semestre do ano passado, já pudesse estar controlada. Enfim, né? Acabou não acontecendo. Então, a gente já chamava o mercado para que a gente fique preparado. Falou, gente, vai voltar, não tenha dúvida disso, tem um desejo represado das pessoas de voltar a se encontrar, tem um desejo represado de eventos ao vivo, de convenções com todo mundo lá junto, vibrando, né, com resultados de empresa. Quer dizer, tudo isso está represado, e quando voltar, a gente tem que estar preparado para atender essas novas demandas, aprender o que a pandemia nos ensinou, toda essa absorção de ferramentas de streaming, de você aliar o digital no evento presencial, por exemplo, né? ou também o omnichannel, no caso do trade marketing, de você também conseguir conciliar o e-commerce no Brasil, embora fala-se muito, todo mundo está no e-commerce e tal, o e-commerce no Brasil representa 10% do comércio. Quer dizer, nós temos 90% do comércio que ainda é presencial. E mesmo nos Estados Unidos, eu acho que o número que tem nos Estados Unidos é de 20%, se não me engano, dependendo do setor, é um pouco mais ou um pouco menos. Mas você conciliar, né, essa experiência presencial com toda a parte de virtual é um aprendizado que a crise acelerou muito, catalisou, né? Então, a gente tem que tirar proveito disso para, quando voltar, saber jogar com essas ferramentas todas, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, a gente teve aqui uma vitória do setor de eventos agora, nesse momento. A gente, quando digo a gente, são as instituições ligadas a eventos, né? A Ampro é uma delas. A gente conseguiu levar para o governo um projeto de lei que é um pacote de medidas de suporte do mercado. Então, é super necessário. Então, ele foi aprovado na Câmara Federal, foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara para um alinhamento de alguns pontos que o Senado levantou, e já foi aprovado ontem, e foi para a sanção presidencial, né? Sanção do Executivo. E o pacote prevê dinheiro subsidiado, com prazos para pagar elásticos, prevê pagamento de dívidas também super negociadas, tipo um refis, tem até isenção de impostos por um tempo. É um pacote muito importante para o setor, para dar um pouco de oxigênio para quem trabalha só com eventos, né? Para que tenha esse oxigênio para se manter vivo para quando o mercado voltar, né? Vocês tiveram alguma coisa, eu sei, assim, tiveram uma coisa mais horizontal que nós sabemos, né? Isso. Ajuda mais horizontal para as pessoas, tal. Mas assim, mais setorizado, houve alguma suporte governamental? Não, setorizado não, Alex, mas houve para os negócios como um todo, tá? Tem dois programas aqui nos Estados Unidos, um chama PPP e outro chama SBA,
se alguém quiser pesquisar aí, são 2 programas americanos de funding para as empresas para que elas continuem mantendo a folha de pagamento, de certa forma, ou, no caso do SBA, que tenham dinheiro para fluxo, né? Tenham verba de fluxo de caixa. Então, houve um movimento muito forte do governo, também com o perdão, né? O governo americano está aceitando, quando as pessoas... Você se inscrevia para receber o PPP, né? O programa de apoio, como empresa, e aí você se inscrevia para o perdão. E ela está aceitando o perdão na vasta maioria dos casos. Claro que houveram casos aí de alguns desvios de comportamento, porque o mundo é o mundo, não é só no Brasil que a gente vê coisas... As pessoas têm essa má fé de que o Brasil está... Não, acontece aqui também algumas coisas esquisitas, e aí, claro que o governo está pegando um por um, e botando na malha fina, como a gente fala, para entender onde foi esse dinheiro, onde é que isso foi parar. Teve alguns escândalos no começo, inclusive, de empresas que estavam muito bem e que receberam valores de milhões de dólares, lá no primeiro momento, ainda no outro governo, né? Receberam milhões de dólares e tiveram que devolver, porque ficou mal perante a população quando ficou sabendo que eles pegaram o dinheiro sem precisar. Né? Só porque eles tinham direito a pegar, eles pegaram, mas na verdade não precisavam. Mas sim, o governo fez um movimento, mas também foi de nível horizontal, como você falou. Tanto na população houve o apoio, né, os cheques de ajuda, quanto nas empresas houve um movimento horizontal, porém de acordo com a folha de pagamento, de acordo com o faturamento, o tamanho da empresa, você tinha direito a receber lá 5, 10, 20 mil dólares, 50 mil dólares, até milhões de dólares grandes empresas. Houve esse movimento, sim, alguns trilhões de dólares foram derrubados no mercado para acontecer, para que as empresas se sustentassem. Críticas ou não, alguma coisa deu certo, que muitas das empresas que eram para ter quebrado não quebraram e estão voltando à tona com toda a força. O Marcelo acabou de citar aí, desde dezembro está tendo eventos. A Disney, e é importante falar isso também, a Disney, vamos falar de evento, né? Vamos falar de Disney. A Disney é um evento diário de 100, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. A Disney abriu os parques em setembro, se eu não me engano, de novo, e não fechou mais. Verdade. E eles falaram que estavam fazendo com 30% da capacidade, etc. Vamos lá, pode ser. Ninguém mede quantos por cento de capacidade está lá dentro. Né? Eu tenho amigos aí que resolveram ir, né? Tomaram vacina e se sentiram mais confortáveis para ir no parque de novo. Não vou questionar, mas foram para o parque e estava lotado. Não tinha uma fila livre, não tinha um lugar vazio, não tinha fila para comer, tinha fila para ir no banheiro, estava lotada a Disney, lotado os parques, então está funcionando. E você não ouve escândalos, né? Você não ouve aquilo lá, todo mundo pegou Covid porque foi para um parque de... Não, de alguma forma está conseguindo se controlar o máximo possível, ou pelo menos estão controlando os números, porque a gente não vê um grande spike, né? A gente não vê uma grande onda de casos porque reabriu a Disney ou porque os eventos estão começando a acontecer. Uma coisa curiosa, a gente está preocupado agora, né? O Marcelo sabe bem, as pessoas que estão aqui, porque a gente está saindo do feriado mais importante americano de férias mesmo, que é o Spring Break, que é a pausa da primavera, né? Então são semanas seguidas, para quem não conhece, o Spring Break não é uma data única. Cada escola faz uma semana, então dentro de um mesmo distrito, de um mesmo county, né, de um mesmo condado de cidades, você tem escolas fazendo em épocas diferentes, para que você não tenha uma super população em todos os lugares, nas praias, por exemplo, e tal. Então, cada escola faz uma semana de feriado. E aí você tem, isso começa no final de março, as primeiras escolas vão ali pelo final de março, começo de abril, e vai até meados de maio. Então, são quase 2 meses de feriados, só que aí temos um problema, né? No caso que nós estamos na Flórida, aqui eu e o Marcelo e mais algumas pessoas estão aqui na audiência. O americano vai para onde quando tem uma semana de férias e está tudo fechado no estado dele? Ele vai para a praia. Né? Então, ele vem para cá. E aí a Miami sofreu aí uma invasão nas praias de muita gente, bom para o comércio, bom para todo mundo, mas estamos aí na apreensão de entender se isso vai fazer efeito no meio do controle do Covid, né? Porque os eventos também não podem abusar, né? Sejam eventos naturais, né? Como todo mundo indo para a praia, não podem abusar do bom senso nesse momento também, né? Nem tudo é flores aqui, né? Isso eu quero dizer, nem tudo é flores. Claro. O cenário é positivo, mas é claro que nós temos aí, continuam, infelizmente, tendo fatalidades sérias e um número mais, né? Aliás, foi um caos para a gente aqui, esse Spring Break, foi um caos em South Beach especificamente, onde tem um pedaço de South Beach que é Ocean Drive, foi, meu Deus do céu, virou de cabeça para baixo. E o prefeito, para você ter uma ideia, teve que fechar as pontes que ligam South Beach, fizeram todo
para segurar a turma na rua. Você não tem ideia do nível que virou, né? Como agora, só que como isso já acabou o Spring Break, todo mundo voltando e tal, sinceramente, tá? Eu acho que aqui não foi Spring Break, foi muita gente, aliás, pelo público, você via que não tinha ninguém novo ali de Spring Break. A grande maioria das pessoas, como teve muitos estímulos cheque, que eles chamaram, foram cheques enviados para a população toda, tiveram 3. Então, muita gente, o americano De culturalmente... $1.000, né? $1.000. 1.200 esse último por pessoa, e Por 1.200 indivíduo, né? Por indivíduo. Aí você tem uma família, mais, ou casal, etc. Agora, o que aconteceu muito é que o americano, até a gente está escutando muito isso em jornais e esses últimos dias, né? O americano, no geral, ele não é acostumado a guardar dinheiro, né? Ele, historicamente, ele não guarda, ele gasta, né? E com o COVID, como todo mundo, né, pela primeira vez viu, opa, pode dar problema, porque até então ele sempre pensou com ele, opa, nunca me faltou trabalho, nunca me faltou, então ele tinha um certo conforto de, não vou ter problema, né? Quando veio o COVID e ele ficou com tudo isso, e aí, o que aconteceu? Hoje, as estatísticas são monstruosas da quantidade de dinheiro que está no banco, quantidade de dinheiro que essas pessoas, de fato, pouparam um pouco, e os estímulos check, que eles receberam, mas está todo mundo em casa, né? Então, a previsão agora é que, por isso que eu acho que o ponto do Fernando faz um super sentido, e fazendo contraponto aqui exatamente disso, reforçando o seguinte, o medo agora é o seguinte, tem muita gente indo para a rua e com dinheiro para gastar. Então, isso é muito bom para a economia, muito bom para todo mundo, por um lado, né, principalmente todo mundo está fechado, etc. e tal, mas, por outro lado, também preocupante, que é muita gente na rua e muito movimento direto, né? Então, Só para complementar, o Antônio, que está aqui com a gente, passou uma mensagem em paralelo para mim aqui, lembrando que tem também, além dos cheques, o auxílio-desemprego e tudo mais, quer dizer, as pessoas que perderam o emprego têm um apoio do governo. Ótimo ponto, verdade. Tem uma série existe uma série de referências aqui, de tanto governamentais quanto das empresas, de tentar preservar aí, de alguma forma, os seres humanos no final, né? Todo mundo poder, de alguma forma, sobreviver a essa crise. Então, nem tudo, como eu falei, mas o cenário é, sim, muito positivo. Eu acho que o cenário ainda é favorável. A gente tem aqui uma pontinha de inveja aqui, porque a gente, enfim, né? A gente está aqui num perrengue muito grande ainda. Olha, eu queria abrir aqui eu estou vendo aqui, por exemplo, o nosso Herbert Lacava. O Herbert é um super atuante aqui, participante do nosso Comitê de Relações Sustentáveis. Estou vendo gente aqui que, de repente, tem alguma pergunta aí, tem alguma colocação para fazer. Para que é possível a gente ter aberto essa conexão que nós temos agora, né, de ter amigos lá brasileiros, né, nos Estados Unidos, possibilidades que a gente pode entender, né, criar. Eu acho que aquela mais imediata caramba, eu tenho uma atividade que poderá acontecer nos Estados Unidos, né, ou até eu posso estimular que ela aconteça. Eu não posso fazer uma convenção de vendas aqui, porque está tudo fechado, mas de repente eu posso fazer em Miami, posso fazer na Flórida, alguma coisa. E como é que eu posso contar, né, com essa ponte? Então, sei lá, de repente o Herbert aí pode fazer uma pergunta, entrar na conversa aí, Herbert. E aí, Alexis, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu estou no celular, se a conexão tiver alguma dificuldade, eu não tô no Wi-Fi, mas eu estou em trânsito, mas eu estou acompanhando sim, e obrigado pela oportunidade. E a minha pergunta, na verdade, eu queria entender, eles comentaram que os eventos, principalmente para 100, 150 pessoas, eles já retornaram aí nos Estados Unidos já há algum tempo. Eu queria, por curiosidade, entender quais são os locais que essas empresas têm feito esses eventos. Quais foram os primeiros locais? Isso foi dentro de hotel, foi em espaços de eventos? Enfim, eu queria muito entender como é que foi essa retomada aí, mesmo esses eventos menores. Eu acho que, no geral, né, viu, super prazer aí de conhecer. No geral, quem começou muito rápido foi os estabelecimentos já com estrutura. Então, por exemplo, hotéis, restaurantes, bares, quer dizer, lugares que quem está demorando um pouco mais são os lugares para evento mesmo, por incrível que pareça, porque o que aconteceu muito forte aqui foi todo mundo para casa, etc. e tal. Então, as regras ficaram super
mais restritas para os lugares que fazem eventos especificamente, e menos restritas para bares, restaurantes, etc. Por exemplo, bares aqui já estão, bares, restaurantes e hotéis já estão todos de volta, apenas seguindo a recomendação de usar máscara e distanciamento social. Mas fora isso, está teoricamente quase tudo liberado. O que está acontecendo, então, isso é muito bom, porque começou muito rápido. Por exemplo, fiz um evento no Joy Beach House em dezembro, dia 1 de dezembro do ano passado, por exemplo, e foi tenso, né? Todos os donos de agência que sabem como era, aquela tensão do tipo, meu Deus, vai que piora. Quer dizer, você marca o evento, mas sempre ali com medo de piorar e aí ter que desmarcar, mas foi um momento que quer dizer, a coisa foi melhorando, né? Graças a Deus e tal. Só que a gente percebe que os lugares, então, muito bacana, porque esses lugares todos hoje já estão acontecendo muitos eventos direto. Por outro lado, os lugares para evento começaram só agora. A gente já vê eles se movimentando, chamando o staff de volta, etc. Só que outros ainda atrasados. Por exemplo, tem um evento que a gente vai fazer em dezembro, né, durante a Art Basel, que é um dos maiores eventos de Miami, e que é no New World Symphony, e é um lugar maravilhoso, etc. e tal, mas se fosse o evento, por exemplo, amanhã, a capacidade de lugar é tipo para 1.000 pessoas e poderia fazer com 100 pessoas, o que é inviável, obviamente ninguém faria um lugar desse tamanho para 70 pessoas. Então você vê, assim, muito forte, todos esses lugares que eu citei. Por outro lado, os lugares para eventos, especificamente, ainda com muita restrição, ainda voltando com muito cuidado para não ter problemas, principalmente com a cidade. Embora, falando aqui da onde a minha agência específica que é em Miami, eles tinham imposto um curfew, que eles chamam, quer dizer, um toque de recolher de um horário. Eles já liberaram isso, que ajuda muito, né? Porque os horários também estavam super limitados. Então, eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Conseguiu sim, Marcelo. Obrigado. Ficou claro, sim. E acredito que aqui também não vai ser muito diferente, né? Só para complementar o que o Marcelo falou, o que sofreu mesmo foram os teatros, os shows, né, todas essas casas que já são preparadas para receber 500 ou 1.000 pessoas dentro do modelo de negócios para funcionar, e aí não tem como. Agora, se você programar, fazer um evento para 100, 150 pessoas, num lugar específico onde cumpra todas essas regras, é diferente, por isso que facilitou aí, como o Marcelo falou, foi se buscar uma alternativa. Agora, continua sofrendo o mercado de teatro, o mercado de peças e shows, porque esse sim, como o Marcelo falou, está super restrito também. Mercado de entretenimento em geral, né? Exato. Eu tenho uma curiosidade com relação ao sistema de relação com clientes que vocês têm, né? A gente tem aqui no Live Marketing, tem muito job a job, ou seja, são concorrências pontuais, que são concorrências específicas para uma atividade. Você ter relações com clientes, tipo o que a publicidade tem, que são contas, né? Que você faz uma relação de jobs contínuos por um período e tal. Então, tenho a curiosidade de saber se aí também é assim, e também com relação à remuneração e pagamento, né? A gente tem também algumas mazelas aqui, uma delas é o pagamento em 60, 90 dias, que algumas grandes empresas estabelecem, até 120 dias. Como é que é esse processo com vocês? Assim, como é que são as relações cliente-agência? Se elas são pontuais, job a job, ou se ela tem conta, tem uma relação mais duradoura de FII, e o pagamento FII, é um percentual sobre o volume de dinheiro envolvido e também prazo de pagamento. Tem essa curiosidade aí. Eu gosto de dizer assim, todos os problemas que nós temos no Brasil, nós temos aqui também, tá? Então, cliente bom pagador é cliente bom pagador, cliente mau pagador acontece de vez em quando, faz parte do modelo do nosso negócio mesmo. Agora, o que eu não vi muito, gostaria até da opinião do Marcelo, se ele já fez algum assim, o que eu não vi muito foi participação e resultado, como você falou, sobre o montante levantado de valor ou de girado de valor dentro de um evento. Para você, eu tenho um evento que, por acaso, aí eu estou estudando para um colega para entender se tem viabilidade. Nós estamos falando de um evento onde ele vai entrar como sócio do evento. Ele, como empresa de comunicação, vai entrar como sócio do evento. Aí sim, naturalmente, ele tem a sua cota
porque ele faz todo o desenvolvimento, o evento em si não tem o custo com o marketing, ele banca isso, mas ao mesmo tempo ele vai receber a sua... Desculpa, Fernando, só uma intervençãozinha aqui. Sim. O que eu estou me referindo é o seguinte, não é success fee. Na verdade, eu estou dizendo o seguinte, você custa 1 milhão o evento, a sua remuneração vai ser 15% disso, você vai ganhar 150 mil. Sim. Você diz fazer alíquotas de acordo com o tamanho do evento, na verdade. Isso sim. Aí o Marcelo pode falar bem que ele faz muito evento de vários tamanhos, dos grandes eventos a eventos de 100 pessoas. Ele pode dizer melhor como é o modelo dele, mas sim, isso tem em termos de eventos. É que em termos de comunicação em geral, independente de ser evento ou não, o normal é o FII mesmo aqui. A gente tem até uma tabela que nós estamos tentando organizar de alguma forma para que seja praticada, mas a gente sabe que é muito caso a caso, dependendo do projeto, dependendo do tamanho do cliente, porque a gente tem essa realidade aqui. Uma mesma agência pode atender um cliente que relativamente é grande para o mercado, mas pode atender clientes muito menores também. Temos agências que atendem clientes que são muito mais simples, com uma verba muito menor. Marcelo, conta para nós o que você tem de eventos diferentes, um grande e um pequeno, para ver como isso se aplica. Olha, eu vou te falar assim de experiências aqui, por exemplo. Primeiro que tem uma coisa que eu acho que, como o Fernando falou, tem muita coisa aqui parecida, etc. e tal, mas uma coisa eu acho que não é parecida nem um pouco. Eu acho que essa parte da briga da Ampro, eu sei disso desde quando eu estava aí com a agência, o quão a Ampro batia em cima disso, e várias outras agências reunindo ali junto com a Ampro e tal, que o nível de respeito do cliente, né? Eu acho que aqui, isso especificamente, eu acho que é bem diferente. Por exemplo, pega clientes grandes, né? Eu fiz um job para o Facebook em São Francisco, bem grande, que eles fizeram, e foi bem legal. A gente ganhou eles fizeram uma concorrência com 3 agências, só que o que eles fizeram? Eles pagaram $10 mil para cada agência. Ou seja, então, um exemplo de grande empresa, eles pagaram $10 mil para todo mundo apresentar e entregar sua proposta. Eles podiam usar ou não com quem escolhesse. Quer dizer, jogo claro na mesa. Gente, isso eu sofri muito particularmente, tá, no Brasil, no sentido de 10 agências fazendo concorrência, as 10 apresentavam um projeto maravilhoso, o cliente pegava a ideia mais legal lá, uma agência, e fazia como ele queria. Isso é péssimo, super ruim. Eu acho que essa é uma bandeira que realmente a Ampro tem que continuar batendo, porque não é legal, né, essa atuação. E essa história de pagamento também depois eu acho super ruim. Aqui, falando de evento, por exemplo, de clientes normais, a história de pagamento não é só no meio de comunicação, não. Normalmente é pago antecipadamente. Por exemplo, eu tenho uma policy interna minha, da agência, que a gente só começa a trabalhar depois que recebe. Então, por exemplo, a grande maioria, pelo menos 80% dos nossos clientes da agência, são FII, né? Um FII mensal de trabalho. Então, a gente tem um contrato mínimo de 4 meses e o pagamento é o contrário, ou seja, a partir do momento que a pessoa assina o contrato, ela paga o primeiro mês e a gente começa a trabalhar. Só que isso não é só no mercado de comunicação, tá? Aqui, por exemplo, você vai num advogado, onde você vai para que alguém está prestando um serviço para você, você não senta, ele resolve o teu problema e depois você paga. Não, você senta, paga, e aí ele resolve, aí ele começa a trabalhar. Então, de novo, isso não é um movimento só para agências, isso é uma coisa mais comum, bem mais comum. É difícil aqui alguém trabalhar e dar prazo, nem se fala muito de prazo, aliás, é uma coisa bem comum, né, nesse aspecto. No aspecto de percentual de cobrança, no nosso mercado especificamente, agora, como o Fernando citou, a gente, através da Bragg, começamos a organizar e tentar divulgar ao máximo, pelo menos para os sócios, uma tabela base para seguir, como a Ampro tem uma tabela que é seguida por várias agências aí, cada um apresenta um percentual, mas é uma recomendação, conselho de ética com um estatuto legal, quer dizer, a gente vem tentando ao máximo, porque ao mesmo tempo, quando você me pergunta isso, quer dizer, eu lembro do lado ruim, né? Por exemplo, leilão reverso, meu Deus, eu lembro quando a gente fez um com... Tem essa praga aí também, não? Compras muito nessa história aí? Graças a Deus não vi ainda, mas assim, eu acho que nesse aspecto, tá, de pagar antecipado, de FII, nesse aspecto aqui é mais organizado. De novo, na minha opinião e vivência aqui, eu não acho que isso é do mercado de publicidade ou propaganda ou eventos, eu acho que é uma coisa mais comum do mercado no geral, tá, e isso acaba repassando para o nosso segmento. Só aconteceu uma vez de uma empresa, que não vou falar o nome aqui, que obviamente ela é global, aí ela faz muitos pagamentos de 120 dias,
não preciso falar o nome, vocês já devem saber quem é. Essa empresa, nós fizemos agora uma boa conversa com eles e eles estão mudando, viu? Essa empresa de bebida que você está dizendo. Bom, eu não sei que empresa você está falando, não. Mas, eu imagino que seja essa empresa de bebidas. Ela especificamente, a gente fez um job grande aqui, que até em parceria com a David, né? Isso é uma outra coisa que acontece muito aqui, né? Já entregou o cliente aí, viu? Pô, foi David, legal, a David mas... atende... Aliás, o Fernando Machado saiu, né? Está deixando o Burger King, né? O nosso Pois é, super cara, né? Deixou história aí, super cara. Está saindo para o mercado de games, olha que loucura, né? O mercado de games está explodindo, mas isso é uma coisa legal, aliás, tem muito executivo brasileiro, que a gente tem um super orgulho aqui, como head, como CMOs, né? De grandes corporações, né? Ele é super bacana, super legal e tal. Muito bem, gente, olha, a gente está chegando aqui perto das 8 horas, eu acho que esse era um papo de 1 hora para a gente fazer mesmo, até porque está começando a bater uma fominha aqui já. Vocês estão 1 hora atrás, né? Isso. Então, eu queria abrir, ver que se alguém mais quer levantar alguma pergunta, quer fazer algum comentário, é só abrir o microfone aí e... Queria comentar o seguinte, que essa parceria ela está sendo feita para aproximar associados Ampro de associados da Bragg. Né? Por exemplo, amanhã o Marcelo, o Fernando, o Antônio, um associado da Bragg, tem um cliente interessado em entrar no mercado brasileiro, vai precisar de um suporte, por exemplo, de trade marketing, de colocação de produtos em pontos de venda e tal. Então, poderá acessar os associados Ampro para fazer um acordo operacional, para fazer... e vice-versa, quer dizer, uma agência brasileira que tem uma ação que vai se estender para os Estados Unidos vai poder contar com uma base de pessoas falando a mesma língua, de pessoas que têm uma referência, que estão vinculados a uma associação, não é qualquer paraquedista, não é qualquer... quer dizer, corre-se esse risco quando você vai para um outro país, que você acaba se vinculando com gente que não tem referência. Então, o bacana dessa parceria é a gente estabelecer esse intercâmbio mesmo e mobilizar mais nossos negócios e criar mais condições para que as agências aqui atuem nos Estados Unidos e vice-versa. Eu queria saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta, quer fazer mais alguma colocação, senão a gente vai encerrar aqui às 8 horas. Muito bom. Olha, então, eu queria deixar para... Eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês estimulam a relação entre agências aí no Brasil? Você já tem isso comum entre vocês, uma agência fazer trabalho em comum com outras? Como isso vem acontecendo? Olha, Antônio, espontaneamente, isso acaba acontecendo, principalmente quando são agências de expertises diferentes, né? Porque às vezes você tem que sejam complementares. Às vezes você tem job que você tem alguém que faz ativação de marcas em eventos magistralmente, mas que sei lá, não trabalha com trade marketing, por exemplo, não trabalha com... Então, isso acontece sim. Não existe um estímulo necessariamente, mas ele naturalmente... O que é legal aqui, que é bacana aqui, que acontece também com vocês, é que já há muitos clientes aqui no Brasil que não que exigem, mas que já dão preferência para agências vinculadas a Ampro. E eu imagino que também acontece... Eu tenho empresa muito grande, empresa multinacional. O outro dia teve uma agência que nos procurou e falou: eu quero me associar a Ampro rapidamente. Falou: opa, por que rapidamente? Não, porque eu fui participar de uma concorrência e o cliente falou que eu deveria me associar a Ampro, porque... Então, isso é muito bacana. Isso a gente conquistou em 28 anos de história, a Ampro vai completar, que é essa preocupação com a ética, essa preocupação com melhores práticas, que você coloque... quer dizer, é lógico que todo mundo é livre para fazer o que quiser,
Mas, de qualquer maneira, nós não somos responsáveis pelas atitudes de cada um, lógico, né? Se uma agência quebra essa regra de alguma maneira, enfim, né? Nós não somos polícia para buscar. Mas a gente tem o tempo todo, a gente bate na mesma tecla de ética, de você não entrar em concorrências com 15 agências, 10 agências, como ainda vem acontecendo às vezes aqui. A gente vê com inveja, por exemplo, clientes que pagam para uma ajuda de custo para as agências participarem de concorrência. Vai ter concorrência? Ok. Então, paga $10 mil. Eu, a agência, tive a sorte vou dizer o nome também, a Coca-Cola, que chama as agências e deu um fee de participação, independente de quem ganhar o job ou não. Enfim, então, isso é tudo uma busca constante. A gente espera que a crise, ela, como agudizou muito mais isso, ela nos ajude a sensibilizar os clientes. Isso é verdade. Pode ser um momento único agora, né, Alexis? Eu sei toda a briga de vocês aí, assim, para a gente da Bragg, assim, é um super prazer estar em parceria com vocês, que a gente sabe do que vocês fizeram durante esses 28 anos, o quanto vocês brigam para mudar, melhorar, e aqui tem um problema grave, que é quando a pessoa vem para cá, ela pega uma agência que ele acha que é uma agência e não é. Eu acho que a Bragg também nasceu um pouco disso. Quem é sério quer pelo menos, sabe, de novo, não precisa ser comigo, não precisa ser com o Antônio, não precisa ser com o Ciro, não precisa ser com o Fernando, mas, procura a Bragg. Pega uma agência de verdade, profissional, e não alguém que fala que é agência, mas está em casa sozinho, e ele sai ligando para um monte de gente. Não funciona. Vamos ser profissional. Então, eu acho que a Bragg tem muito essa missão de tentar ser... Se a gente for um pouquinho parecido com o que vocês conseguiram chegar aí, estamos começando ainda, não fizemos nem um ano ainda, né? Mas esse é o nosso caminho. Acho que por isso que dá uma super felicidade de estar junto com vocês, porque organizar o mercado, escutar, por exemplo, isso de você agora, que as pessoas preocupadas em estar junto, em participar, isso deixa a gente muito, muito feliz. E a gente vê hoje aqui, tá? A mesma coisa, quer dizer, ainda é muito... Sabe aquela história do... E é ruim pelo seguinte, você escutava muito aqui, não contrata agências brasileiras, não. Pô, peraí, o problema não é o brasileiro, o problema é a pessoa que não é profissional que você contratou. Não é que ela é brasileira, italiana, americana, né? Então, essa história da gente... Acho que a Bragg, ela vem muito também para valorizar o brasileiro, né? A gente não valoriza... A gente sabe, todos sabemos que a gente não valoriza muito nós mesmos, né? O que é um fato. Acho que também a Bragg vem muito para como é que a gente valoriza, porque tem a quantidade de profissionais brasileiros talentosos, profissionais para caramba, empresas e agências aqui é gigante. Agora, como é que a gente junta todo mundo para também mostrar para as pessoas, olha aqui, tem caras, tem vários aqui, pode escolher à vontade, que tem muito profissional para você escolher, né? Eu acho que, só completando, Marcelo, faz sentido, que assim, é um movimento duplo, né? O Marcelo comentou bem, tem boas agências que fazem parte da Bragg hoje, mas não quer dizer que as agências que hoje ainda estão crescendo e estão se desenvolvendo não possam fazer parte da Bragg, mas justamente por quando a gente vem com um movimento em conjunto, inspirado pelo movimento como o de vocês, por exemplo, e a gente começa a fortalecer o mercado em si, naturalmente as peças vão se arrumando e as outras agências vão, que ainda não estão por acaso dentro do circuito, vão se moldando ao mesmo formato de responsabilidade, de ética e etc., para que o mercado consiga evoluir. Somos, no final, todos concorrentes, faz parte, concorrentes de uma forma saudável, né? Estamos aí disputando o mercado, disputando clientes. Mas se a gente conseguir juntos fazer o mercado se tornar mais forte, é bom para todo mundo, entendeu? Não faz mais sentido ser um tiroteio que aqui infelizmente era e no Brasil também já foi, vocês têm um histórico, sabem disso, de que um tentando roubar cliente do outro ou pegar cliente do outro. Não é assim que precisa funcionar. Acho que precisa funcionar com a moralidade do mercado, de forma que todo mundo possa agir dentro de um padrão razoável de bom senso, né? E aí, mercado é mercado, vamos todos trabalhar para poder cada um fazer o seu negócio render. É isso aí. Bom, eu queria, antes de a gente encerrar, eu queria falar de três temas que são importantes para nós aqui. O primeiro tema é esse PERSE que foi aprovado agora, que está indo para a sanção do Executivo. A Amplo está estudando profundamente todos os aspectos disso, e os associados Amplo vão receber toda uma orientação jurídica
de como acessar esses benefícios e tudo mais. Nós estamos trabalhando em cima disso, né, para que estejamos prontos para usufruir desses benefícios, são muito importantes para muitas agências. O segundo ponto é, nós estamos com a plataforma Amplo Saber, que é uma plataforma de cursos, aliás, que são extensivos, aí, as mesmas condições para o pessoal da Bragg, e nós temos 2 cursos já programados e já que vão acontecer nos dias 22 e 27 de abril agora. Um deles é um tema muito interessante, eu acho que para todos nós no mundo inteiro, que é ROI de eventos. Como você mensurar ROI de eventos. Legal. Não basta organizar bem eventos, tem que entender o ROI, qual é o return, né, on investment. Então, esse vai ser dado pela Roberta Nones, que é super fera nisso, escreveu livros, é super estudiosa do assunto. Então, as inscrições estão abertas, preços muito baixos. A gente está fazendo realmente para ser muito acessível, porque é um pilar importante da Ampro, é qualificação, capacitação. E o segundo curso é um curso que é uma legislação muito própria do Brasil, vocês sabem disso, que são os concursos, sorteios e validinhos. Quando você tem promoções com prêmios, aqui no Brasil você precisa obter uma certificação prévia. Caixa Econômica, né? Ainda, né? Não, Caixa Econômica, exatamente. Voltou para a Caixa Econômica. Ele saiu, agora voltou. E você tem todo para usar um termo aí, um arcabouço, né, legal em torno disso. Então, a gente vai ter um curso especificamente disso, para você não entrar em fria. E hoje está muito mais simples. Eu me lembro quando eu fui gerente de promoções da Coca-Cola, né? Então, eu fiz promoção aqui que vocês imaginam, a Coca-Cola. E às vezes a gente levava 2 meses para aprovar uma promoção. Imagina. Nem lembra disso, já perdi sono com isso, viu? Você lembra disso, né? As campanhas tudo para sair, material para imprimir na gráfica e tinha que esperar o bendito número, né? É isso. Exatamente, certificado de autorização. É comercial. E hoje você consegue em 3 dias, às vezes, consegue em 1 semana, que melhorou muito. Uau! E a gente também tem uma luta forte em cima disso para facilitar. Tem uma abertura grande do pessoal da secretaria responsável por isso. Então, a gente vai ter esses 2 cursos aí. Estão abertos, né? São valores bem razoáveis. Eu não sei os valores exatos agora para passar para você, mas são valores bem baixos mesmo. A gente está querendo viabilizar o curso. Então, são esses 3 recados aqui. Queria, então, agradecer e dizer para o Fernando, para o Marcelo, para o Antônio e para aqueles mais que estão ligados aqui à Bragg, que é realmente uma satisfação abrir esse canal, né, de ter essa parceria. Tem aqui o Leonardo Cunha, está pedindo um link para saber mais sobre esses cursos. Então, nós estamos aqui, não sei se a Miriam está... Miriam, você coloca aí? Vou colocar. A Miriam é a head dessa divisão para o saber, então pode responder essa questão aí. Então, gente, olha... Muito obrigado àqueles que participaram. Aqui, os brasileiros aqui, estamos juntos, vamos ficar juntos. Eu tenho certeza que a gente vai passar por esse perrengue terrível que a gente está tendo aqui, principalmente o pessoal de eventos, e nós temos que, não podemos largar um do outro, entendeu? Temos que estar juntos, de mãos dadas, para passar por esse período muito difícil para quem trabalha com eventos no Brasil, mas eu tenho certeza que, se a gente conseguir superar a gente vai sair mais forte, vai sair mais resiliente, vai sair mais com outra caixa de ferramentas para poder realizar atividades no futuro. Muito obrigado, Marcelo e Fernando, e a todos aqueles que participaram. Deixo para vocês também para a sua despedida. Obrigado, Alex. Quero agradecer muito aí a parceria que nós estamos fazendo e a oportunidade de poder conversar com alguns de vocês aqui. Vai ser um prazer a gente poder trocar ideias e poder participar em conjunto aí dos eventos e das promoções e dos projetos que a gente possa fazer para melhorar o mercado, tanto do Brasil aí quanto do Brasil aqui, né? Porque nós somos um Brasil aqui também, né? Então, por favor, fiquem sempre à vontade para nos acionar. Temos várias agências. Eu vi que alguém perguntou ali em que estados a gente está dos Estados Unidos. A costa leste praticamente inteira está coberta. Algumas coisas nós
estamos buscando ainda em agências lá da Califórnia, tem alguns contatos, mas não está nada fechado ainda para a costa oeste. Mas Boston, Orlando, Miami, Nova York, todas essas regiões básicas onde os brasileiros estão e as marcas brasileiras estão aí, a gente já está presente também. Então, de novo, um prazer aí poder falar com você e muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tudo de Muito bom. obrigado. Abração a todos. Até a próxima. Valeu.